nós vamos falar sobre o processo primário e o processo secundário. Bom, o Freud vai nos dizer, no texto Eu e Isso, sobre a diferença de funcionamento entre o processo primário e o processo secundário. E a principal diferença é que o processo primário, ele se refere ao reservatório pulsional. Então, o Freud vai dizer que lá existe uma energia livre, ou seja, a libido, que é a força da pulsão, ela ainda não está ligada, conectada a uma representação. Então, por isso que o Freud chama de energia livre. E esse processo primário, ele vai ser entendido justamente pelo funcionamento inconsciente, que tem uma lógica totalmente distinta da lógica racional da consciência. Por isso que quando a gente vai interpretar as formações do inconsciente, que são os sonhos, os atos falhos, o xiste e o sintoma, a gente não pode usar a lógica racional para a gente poder entender. Então, normalmente, quando a gente leva esses materiais para o nosso analista, o que ele pede é que a gente faça uma associação livre de como a gente interpreta os nossos atos falhos, os nossos sintomas, os nossos xistes, para a gente poder entender exatamente o que eles estão querendo nos mostrar desse material inconsciente que faz parte do processo primário e que ainda não foi interpretado. Então, no momento em que esse material ele é interpretado, falado, posto em análise, a gente chega no que a gente chama de processo secundário. E nesse processo secundário, o Freud vai falar que a energia ela é ligada, ou seja, esse material inconsciente, essa pulsão, ela já está conectada a uma representação. Então, a gente só tem sinal da pulsão quando ela está ligada a uma representação. Então, nesse momento, a gente consegue ter acesso a esse material. E esse processo secundário, ele vai ser orquestrado pela consciência. Então, isso é um ponto muito importante. Muitas pessoas falam que o psicanalista é aquele sujeito interessado pelo inconsciente. É o sujeito que trabalha com o inconsciente. Isso é verdade, mas é uma verdade não toda. Por quê? Porque o psicanalista está sim interessado pelo inconsciente, tentando alcançar esse material. Mas ele não trabalha com o paciente inconsciente. Por isso que o Freud, nos nossos textos lá iniciais da inauguração do canal, a gente viu que o Freud ele abandona a hipnose. Por quê? Porque ele começa a dizer que só era possível a gente alcançar esse material de forma responsável pelo sujeito se ele fizesse isso consciente. Então, ao invés de colocar ele num estado de sonambulismo para que ele pudesse acessar esse material, o Freud ele começa a acreditar que não, que os pacientes tinham que estar conscientes, fazendo essa ligação, né, que eu acabei de falar aqui, nessa energia ligada, que é essa energia pulsional ligada a uma representação, para que a gente pudesse entender qual é o material inconsciente que está vinculado a essa fala, a essa representação. Então, nesse momento, a gente está no que o Freud chama de processo secundário, que é orquestrado pela consciência. Então, é como se fosse aquele símbolo emblemático que vocês devem conhecer do iceberg. O consciente é a ponta do iceberg, é aquilo que está ali. Mas, por debaixo da água, e a água a gente poderia considerar a transitoriedade da consciência. Quando a nossa consciência está rebaixada, maior parte do iceberg aparece. Mas conforme a consciência ela sobe, a gente tem menos acesso a esse material inconsciente. A gente pode fazer também uma correlação com a ideia de litoral do Lacan, que ele trata exatamente isso, né? O litoral, ora ele está tomando mais espaço na terra e ora ele está mais recuado. O mar é assim. Então o mar a gente poderia entender como um material inconsciente, que é aquilo que não é muito organizado, né? Que tem ondas, que vem, que vai, que ora o material está mais acessível, ora ele está mais afastado. E a consciência seria a terra, que está ali o tempo todo sendo vista, mas ora ela pode ser coberta por esse material inconsciente, que é esses momentos em que a gente sonha, em que a gente quer falar uma coisa e fala outra,
ou quando a gente faz uma brincadeira, você já deve ter ouvido falar que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E a verdade para a psicanálise é aquilo que fala do desejo, daquilo que não é permitido, porque o desejo ele é subversivo à cultura. Mas no próximo vídeo a gente fala melhor sobre ele. Que tal? Gostou do nosso material? Se inscreva no nosso canal, para sempre que a gente publicar uma aulinha dessa nova, você ser avisado. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.